Florestas são ambientes incríveis. Aqui você consegue encontrar animais encantadores, com cores radiantes e que te fazem sentir um conforto fora do normal. Enquanto aqui você também encontra coisas como essa, boiando na água por dias ou até meses. Não deixe que a beleza destes locais te faça esquecer do quão aterrorizante eles realmente podem ser. Aproximadamente 2.000 pessoas por ano desaparecem em ambientes como esse, onde apenas uma pequena porção desse número sai viva de lugares assim. Pela internet, diversas pessoas filmam momentos que, dependendo de como as coisas ocorressem, poderiam acabar sendo os últimos momentos filmados enquanto vivos. Levando em conta a quantidade assustadora de vídeos bizarros de encontros que existem na floresta, alguns mostrando que talvez o sobrenatural realmente exista, e outros mostrando que animais e pessoas podem ser bem mais assustadoras. Então, esses são os piores encontros em florestas. Brandon Explores é um youtuber que costuma acampar em vários lugares em seus vídeos. A propósito, isso é bem comum, onde pela internet existem diversos desses canais. Porém, um dos vídeos desse homem tomou um rumo bem diferente do que ele esperava. Normalmente em seus vídeos ele acampa em lugares consideravelmente seguros, porém nesse vídeo em específico, ele decidiu acampar em Jaywick, uma região da Inglaterra intitulada como a região mais violenta e pobre do país. Ou seja, acampar em um lugar como esse poderia acabar em um cenário bem perturbador. Porém, Brendan queria provar que a região ali nem era tão ruim assim e que essa fama toda aí provavelmente era só uma lenda. Então, para isso ele foi até o lugar e decidiu acampar lá. Chegando no centro, tudo realmente estava bem, parecendo que realmente era só uma lenda, com as ruas estando limpas e não sendo possível ver nada de perturbador. Porém, é aí que entra o detalhe. Brendan não estava satisfeito o suficiente só com o centro da cidade. Brenda decidiu que para acampar ele precisaria ir para uma floresta, assim se locomovendo para uma região isolada, no meio do nada, onde apenas imagine o que a floresta de uma região conhecida como a mais violenta pode esconder. Mesmo assim, para Brendan, estar ali na verdade era até mais seguro, e ele estava tão confortável que, levando em conta isso, ele apagou as luzes e foi dormir. E ele até dormiu bem ali, né, por algumas horas, até das 2:30 da manhã, onde isso aí aconteceu. On our way back to Shrewsbury. I'll see you in the morning. I think someone's outside the van. Half past 2. Hey! Como foi possível ver, um barulho muito alto pode ser escutado logo após ele falar que a coisa do lado de fora tentou abrir a porta. Esse barulho foi o barulho do vidro de seu carro sendo brutalmente quebrado, onde a violência para quebrar o vidro foi tão grande que se torna estranho cogitar que esse vídeo seja falso. Porque se for falso, né, o cara correu um grande perigo ali. Isso ainda mais levando em conta que a região é considerada a mais violenta do país, onde talvez isso tenha sido até uma situação saudável ainda, pois provavelmente a pessoa que destruiu o vidro provavelmente queria acertar era quem estava dentro do carro. Após isso, obviamente ele foi embora do local, né? Afinal, essa situação. Mas analisando alguns outros vídeos desse mesmo homem a fim de tentar entender se a situação teria sido verdadeira, é possível ver que ele tem alguns vídeos meio questionáveis assim, né? O que é a única coisa que causa uma certa desconfiança nesse encontro, mas mesmo assim não deixa de ser perturbador. Pela internet existem diversos vídeos mostrando supostas criaturas gritando em florestas, onde você provavelmente já viu um skinwalker, por exemplo, gritando. Porém, na maioria das vezes, esses gritos na verdade acabam sendo confundidos com gritos de animais diversos,
ou de um animal em específico conhecido como leão da montanha, que produz esses gritos bem estranhos. Porém, e se o grito que for ouvido no meio da floresta durante o período da noite não equivaler a praticamente o grito de nenhum animal conhecido? É praticamente isso que ocorreu com o homem, no qual estava caminhando pela floresta de noite junto de seus 2 cachorros, quando de repente ele percebeu que os cachorros começaram a ficar assustados com um som no qual ele ainda não conseguia ouvir, porém que, após alguns segundos, também ouviu. Miley, get over here. What's that? Lola, Miley, come on, let's go. That sounds large, whatever it is. Come on, girls. I don't hear it for a while. Come on, girls. O que seria isso gritando no meio da floresta? Pesquisando para ver se eu conseguia achar algum animal que tivesse um som parecido, não foi possível encontrar nenhum animal, que torna esse vídeo assustador, cara. Um detalhe que deixa as coisas ainda mais bizarras é que os cachorros do homem também se assustaram com o som. Ou seja, se até os cachorros estavam assustados, provavelmente o vídeo não é falso. Porém, mesmo assim, não se é possível tirar a conclusão de se isso seria uma criatura sobrenatural mesmo, ou se seria apenas um animal com um som muito estranho, né? Então, caso você saiba aí algum animal com um som parecido, comente aí. Estas paisagens na qual você está vendo pertencem a um vídeo de um canal chamado Hikesland. Embora a capa desse canal seja meio bobalhona, esse canal esconde um dos vídeos mais perturbadores de exploração em florestas de todos. Diferente da maioria desses canais de exploração, onde tem diversos vídeos encontrando aparições de noite, que é meio estranho, né, porque era pra ser raro e os caras todo dia filmam um diferente, esse aqui não, ele tem apenas um vídeo desse tipo. O que praticamente confirma a veracidade do vídeo, né? Pois normalmente esse homem posta apenas conteúdos explorando e olhando ali os lugares. Após dizer isso, vamos ver o que esse homem encontrou. So the hike's been awesome so far. I mean, I've only been out for about half hour. River behind me, really pretty day. As I was walking up, I saw some trash in the trail and I came across this. Como foi possível ver, ele começa relatando que o dia estava bonito e que sua caminhada estava sendo boa até encontrar essas coisas aí no chão. Olhando de perto, o homem começou a perceber que aquelas coisas ali no chão tinham alguns textos escritos. Não tem como traduzir exatamente, mas na maioria das frases coisas perturbadoras eram citadas. Other weird things. Well, hopefully I don't get murdered out here. That would totally ruin my day. That's pretty cool. Icicles on one side, water flowing on the other. If that's any indication, it's going to get pretty cold tonight because it's already... Aparentemente, como foi possível ver, o homem tentou se distrair do que tinha visto anteriormente e realmente poderia ser uma alternativa saudável, em vez de ficar com medo de continuar na floresta. E ele continua caminhando ali pelo local calmamente, né, tentando se esquecer do que tinha visto. Já que provavelmente é meio comum você encontrar essas coisas assim no meio da floresta, porque várias pessoas passam por ali, né. Em certas partes do vídeo ele cita como a floresta está coberta de folhas assim, e que em situações como essa você deve se atentar com pedras ou armadilhas debaixo delas. The weirdness continues. Então sua calma é destruída novamente, quando ele começa a encontrar vários e vários textos contendo coisas perturbadoras. Porém, isso tudo poderia ser apenas uma brincadeira, né, de alguém ali que estaria brincando bem sério, pois como as coisas aparecem justamente no caminho que ele estava indo, provavelmente a pessoa que colocou as coisas ali estava observando cada movimento do homem. E levando em conta que os papéis estavam secos e com pedra segurando,
provavelmente tinham sido colocados quase no mesmo momento em que eles o encontrou. Mas até aí, isso poderia ser apenas uma brincadeira. Pelo menos até ele encontrar isso. Um pato morto. Para piorar, o pato tinha acabado de ser morto e consequentemente colocado ali por alguém, que já começa a deixar essa situação toda bem mais séria. Pois se alguém mataria um pato apenas para dar um susto, imagine o que essa pessoa não poderia fazer com o homem caso ele continuasse avançando. E por algum motivo, ele continuou. Após algumas longas horas, o homem está sentado do lado de fora de um shelter, que seriam supostas cabanas aí feitas no meio da floresta, justamente para ajudar quem estiver se aventurando por elas. Então ele passa um tempo falando sobre o que tinha visto e sobre o homem espalhando textos, e também fala que dentro do shelter tinha um livro na qual mostraria relatos de pessoas que já passaram por aquela cabana. So let's see what this one says. Little engine, back section, hiking again finally. Porém, enquanto lia as páginas do livro, ele percebeu algo de estranho. Alright, let's see what's happened recently. Ele havia encontrado letras que pareciam exatamente iguais às dos textos que ele havia encontrado mais cedo. Com isso, ele obviamente começou a ficar mais preocupado, pois se quem escreveu os textos já havia passado por ali, talvez a pessoa estivesse bem mais perto do que ele imaginava. Aqui ele cita um outro detalhe bem importante também, né? Que o nome da floresta na qual ele estava se chamava Montes Apalaches. Mas todos os seus medos aumentaram em escalas assustadoras quando, andando pela cabana, ele achou uma parte de cima de uma garrafa pendurada com um texto daquela mesma pessoa, onde, nesse texto, isso estava escrito. Após isso, o homem ainda relatou ouvir alguém caminhando em volta da cabana, o que obviamente fez com que ele tomasse a decisão na qual ele já deveria ter tomado, que era ir embora o mais rápido possível daquele local. Depois de ver todos esses encontros perturbadores, uma conclusão pode ser tirada. Não entre em florestas, pois, ao mesmo tempo que pode ser uma exploração divertida, pode ser a última.